Então, esse vídeo faz parte da nona aula de teoria de anéis. Então, nós vamos fazer o produto direto de anéis. O que é o produto direto? Eu vou pegar dois anéis. A gente representa sempre com as operações com os mesmos símbolos, porque falta símbolo se a gente quiser ah, representar cada anel com uma operação distinta para ele. Então, nós podemos fazer o produto cartesiano DS, né, que é o conjunto dos pares ordenados, RS, tal que R pertence a R e o Szinho pertence ao S. Então, eu vou definir duas operações aqui. Então, o que eu vou fazer é definir uma operação, só para você ter noção, dr cartesiano S, cartesiano R, cartesiano S, em R cartesiano S. Vai ser a soma. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois pares ordenados, R1, S1, e vou definir uma operação nesses pares ordenados. E eu vou definir do seguinte jeito. A gente vai usar as operações respectivas dos anéis. Então vai ficar R1 mais R2, S1 mais S2. Tá? Essa soma é em R e essa soma é em S. E eu também vou definir uma operação, que é a multiplicação, da mesma forma. Então vou pegar dois pares ordenados e vou definir a operação como sendo R1 produto com R2 e o produto de S1 com S2. Então, eu vou provar agora que esse produto cartesiano com essas operações é um anel chamado. Algumas pessoas não gostam que a gente chame de chamado, né? O produto direto de R e S. Alguns livros chamam de produto cartesiano, mas a gente faz essa distinção em produto direto para diferenciar do produto cartesiano de conjuntos. Então eu vou provar algumas coisas aqui, não tudo porque são ah, é trabalhoso e é fácil de fazer. Então eu vou pegar R1, R2 e R3 pertencente a R, S1, S2 e S3 pertencente a S. Vou mostrar a associatividade da soma. Então eu vou pegar R1, S1 mais R2, S2 mais R3, S3. Bom, isso aqui, como por definição, é R1 mais R2, S1 mais S2 mais R3, S3. Então vai ficar R1 mais R2 mais R3 e vai ficar S1 mais S2 mais S3. Agora a gente usa a associatividade da soma em cada um dos anéis e vai ficar R1 mais R2 mais R3, S1 mais S2 mais S3. Isso aqui é R1, S1 mais R2 mais R3, S1 mais S2, né? Mais S3.
Perdão, não tem esse último. Isso aqui, finalmente, é R1 mais S1 mais R2S2 mais R3S3. Perdão, aqui não tem mais, né? É só uma vírgula. Ok? Então é associativo. Eu só vou falar algumas coisas. O 00 é o elemento neutro. Aditivo. Daqui a pouco eu vou falar quando os anéis têm identidade ou não, tá? Vou fazer mais um aqui. Deixa eu ver qual que eu faço. A distributividade. Vou fazer a distributividade. Então vou ter R1S1 que multiplica R2S2 mais R3S3. Então isso aqui vai ficar R1S1, agora eu opero aqui dentro, vai ficar R2, não precisa desse outro parênteses, R2 mais R3, S2 mais S3. Bom, agora o que eu faço? Vai ficar R1, R2 mais R3, S1, S2 mais S3. Bom, isso aqui nós podemos distribuir porque os anéis são distributivos, né? Então vai ficar R1, R2 mais R1, R3, S1, S2 mais S1, S3. E isso vai ficar, então, R1, R2 mais vai ficar R1, R2, S1, S2 mais R1, R3, S1, S3. Então, isso aqui nada mais é do que R1, S1 vezes R2, S2 mais R1, S1 vezes R3, S3. Então, esse anel é um anel. Eu não vou verificar as outras propriedades, são triviais. E quando eu falo trivial, é porque é trivial mesmo. Então, vou apresentar brevemente aqui alguns exemplos de produto direto de anéis, né? Um interessante é quando você pega R igual a S igual a Z. Então, você tem Z cartesiano Z. Então, esse aí é um exemplo de MN, onde MN pertence a Z. Então, é um anel que nós vamos usar daqui a pouco, aí, por à frente no curso. Um que também nós podemos usar é quando o R é os inteiros e o S, por exemplo, é o Z2. Então, nós vamos ter Z cartesiano Z2, ele é formado por M e por A, onde M pertence a Z e A pertence a zero, a essa classe. Tá?
Outro anel que é bastante interessante também em teoria de grupos, encontra bastante, é quando você pega, por exemplo, o R como sendo ZM e o S quando tem o ZN. Então, você vai ter ZM cartesiano ZN, vão ser classes de equivalências A, B, tal que o A pertence ao ZM e a classe do B pertence ao ZN. Esse anel aqui é interessante porque é comutativo, tem identidade. Os outros também têm, que é o um de cada lugar. Só que a vantagem desse cara é porque ele é finito, né? Então a gente consegue estudar muito bem ele. Ele tem N elementos. Então sempre é bom ter em mãos algum anel, um anel finito, né? Para a gente poder fazer algumas coisas, estudar todos os isomorfismos, homomorfismo, divisor de zero e de potentes e assim por diante. Então era isso que eu tinha para dar como exemplo, como exemplos. Então vamos fazer um lema sobre o produto direto. Agora, assim, RS é comutativo? C e somente C, R e S são comutativos. Então vamos provar isso. Então vamos supor que R cartesiano S é comutativo. Comutativo. Então sejam, poxa, comutativo. Então sejam R1, R2 pertencente a R e S1, S2 pertencente a S. Então a gente quer mostrar que R1, R2 é igual a R2, R1 e S1, S2 é igual a S2, S1. Bom, então a gente sabe que é comutativo. Então R1, S1, R2, S2 é igual a R2, S2, R1, S1. Mas esse produto aqui é R1, R2, S1, S2, e esse aqui é R2, R1, S2, S1. Então esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então RS são comutativos. Agora, para fazer a volta, então essa aqui foi a ida, vamos supor que RS são comutativos. Ok? Então, nós queremos mostrar agora que vale isso. Então, eu vou começar com R1, S1, R2, S2. Isso aqui vai dar R1, R2, S1, S2. Mas os anéis são comutativos, então nós temos R2, R1, S2, S1. E então nós temos R2, S2 vezes R2, R1, S1. Então, se esses anéis são comutativos,
o produto cartesiano também, perdão, o produto direto também é comutativo. Vamos fazer mais um lema agora envolvendo a unidade. Então, lema: RS tem unidade, sem só C, R e S tem unidades. Unidade. Cada um tem a sua unidade. Então, vamos supor que seja E1, E2 pertencente a RS, tal que E1, E2, RS é igual a RS e RS, E1, E2 é igual a RS. Então nós vamos mostrar que E1R é igual a R, que é igual a R1, isso aqui para todo R pertencente ao anel R, e E2S é igual a S, que é igual a S E2 para todo S pertencente aos reais. Mas isso sai daqui, ó. Então, eu tenho que RS é igual a E1, E2, RS. Isso aqui é E1, R, E2, S. Então, essa primeira parte aqui, ó, fica provada. E a segunda, nós temos RS é igual a RS vezes E1, E2. Isso aqui é R, E1, S, E2. Então, realmente, nós temos que E1R é igual a RE1 é igual a R, E2S é igual a SE2 é igual a S, para todo R, para todo S. Agora, se vamos chamar esse aqui é a unidade DR, e vamos denotar para o mesmo 1 a unidade DS, nós temos que para todo RS pertencente a R, o produto direto de R por S, 1 vezes RS é 1R, 1S, isso aqui é RS. Então, do outro lado é a mesma coisa, né? Então, isso aqui mostra que esse anel tem unidade, sem somente C, RS tem unidade. Antes de fazer o produto direto de corpos, que eu vou mostrar que não é um corpo, eu vou fazer um lema. Todo corpo possui um único idempotente. Então, olha só. Lembra que um idempotente é um elemento que ele, por ele, dá ele. Mas como nós estamos no corpo, vai ficar E menos E igual a zero. Isso implica que E menos 1 é igual a zero. Então, como é um corpo, nós temos que E igual a zero ou E menos 1 igual a zero. E não pode ser zero porque idempotentes não são nulos. Então,
o único cara que satisfaz isso é a unidade do corpo, perdão, a identidade do corpo. Então, todo corpo só possui um idempotente. Então, eu vou provar agora que um lema, o produto direto de corpos não é um corpo. Então, por quê? Então, nós sabemos que num corpo só existe um único idempotente, tá? Lembra, um elemento idempotente é um cara que, quando eu multiplico ele por ele mesmo, dá ele, e E tem que ser diferente de zero. Mas olha só, então vamos pegar F1, F2, dois corpos. Então, você nota que 1, 0 e 0, 1 pertencem a F1 cartesiano, ao produto direto de F1 e F2. Porque um corpo sempre tem no mínimo dois elementos. Mas olha só, 1, 0 vezes 1, 0 é 1 por 1, 0. Isso aqui dá 1, 0. E esse cara aqui também tem essa mesma característica. É 0, 1 por 1, que é 0, 1. Então, esse cara, E1, 1, 0, E2, 0, 1 e E3, 1, 1 são idempotentes. Portanto, um corpo com dois elementos, se o corpo tiver dois elementos, ele tem, no mínimo, cada um tem 13 idempotentes. Então, o produto direto de dois corpos sempre tem 13 idempotentes. Ou seja, não pode ser um corpo, porque o corpo deveria ter apenas um.